Vamos voltar a movimentar a nossa reportagem porque Salvador foi uma das cidades visitadas pela Rainha Elizabeth II na sua única vinda ao Brasil, que aconteceu em 1969. O passeio da rainha passou pela histórica Igreja de São Francisco, fica no centro histórico da cidade e é, aliás, uma das mais tradicionais da capital. Repórter Silvana Freire tem mais detalhes para a gente sobre essa história. Oi, Silvana, boa tarde para você. Oi, Roberta, ótima tarde para você e a todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo aqui da Igreja e Convento de São Francisco, que é aqui no centro histórico da capital baiana. Essa, sim, como você disse, é uma das igrejas mais tradicionais de Salvador, construída aí entre os séculos 16 e 17 e 18 ainda, né, erguida pelo governo português, com a ajuda de fiéis. Essa é uma igreja muito rica em detalhes. Por isso é considerada, inclusive, né, a igreja e o convento, como uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo, tombadas pelo IPHAN. Os azulejos portugueses aqui do século XVIII reproduzem o nascimento de São Francisco. Além disso, já do lado de fora da igreja, a gente tem um amplo largo, que é o cruzeiro, convidando para conhecer o templo. A fachada da igreja é relativamente simples, são 2 torres, mas a grandiosidade mesmo é aqui na parte interna da igreja, né? Cheguei a fazer algumas imagens para mostrar para vocês, né, a quantidade de ouro, a riqueza em detalhes dessa igreja, essa igreja de São Francisco, e o tamanho faz com que ela seja considerada a principal representante do barroco aqui na Bahia. E sim, esse foi um dos locais que a Rainha Elizabeth visitou em 1968, era novembro, primavera aqui em Salvador, um calorão danado, a temperatura aí de 33 graus. Há inclusive um episódio, né, que os historiadores contam que ocorreu nessa época, né? Isso porque a rainha, ao lado do príncipe Philip, estava fazendo esse tour pela cidade, um carro aberto, era um Lincoln 1935, aqueles bancos de couro, né? E aí o motorista não teria estacionado na sombra, o carro estava no sol. E dizem os historiadores, né, que na época, quando ela sentou no banco, estava tão quente que ela deu um pulo, arregalou os olhos, e isso chamou a atenção de todo mundo que estava acompanhando essa visita, né? Além de Salvador, daqui a rainha seguiu para o Rio de Janeiro, passou também por São Paulo, por Brasília e também por Recife. Além de visitar aqui a igreja de São Francisco, que fica aqui no centro histórico, isso eu identifico porque tem muitas igrejas com o mesmo nome aqui na capital baiana, né? Mas essa, sim, sem dúvida é a mais tradicional, que fica aqui no Largo de São Francisco, centro histórico, Pelourinho, região muito visitada, inclusive hoje, por turistas, né? Tem uma grande movimentação aqui na igreja que fica aberta até às 5 da tarde. Além da igreja, ela visitou também o Mercado Modelo, também se reuniu no Palácio da Aclamação com alguns ingleses e também políticos, autoridades na época, além de artistas como Jorge Amado, né? Então isso também aconteceu aqui durante essa visita. Foi uma visita rápida, curta, de cerca de 3 horas na capital baiana. Foi o tempo que durou esse passeio da rainha e ela deixou a capital pelo Farol da Barra, a bordo do navio que seguiu para o Rio de Janeiro. Então, como disse, ela passou também pelo Rio, por São Paulo e também por Recife e Brasília. Sigo com vocês. Lindíssima a Igreja de São Francisco, Silvana. Obrigada pelas suas informações, relembrando este momento.